Chega o domingo e com ele aquele desafio, né? Um cardápio com 15 jogos de futebol pode deixar qualquer um meio perdido. É uma avalanche de informação, de opção. Pois é, essa é a grande questão. Com tanta coisa acontecendo, a gente acaba tomando umas decisões meio na pressa. Mas e se existisse um jeito de transformar todo esse caos em clareza? E é exatamente isso que a gente vai construir aqui. A proposta é bem simples. Vamos mudar a abordagem. Sair dos chutes no escuro e partir para uma análise mais inteligente usando a informação a nosso favor. Então, o nosso roteiro é esse aqui. A gente vai aprender a desconfiar dos favoritos, analisar os jogaços, entender por que o momento do campeonato importa tanto e, no final, a gente monta um kit de ferramentas bem prático. Bora mergulhar nisso, então? Vamos começar com uma habilidade que é crucial: aprender a questionar os super favoritos. Porque muitas vezes o maior perigo está escondido justamente onde a gente acha que está tudo seguro. Olha só este cenário. Real Madrid, líder absoluto, jogando contra o Raio Vallecano, um time ali do meio da tabela. No papel, parece uma aposta fácil, né? Uma barbada. Mas a história conta uma coisa um pouquinho diferente. E essa frase aqui resume perfeitamente o recado. Achar que já ganhou é a maior armadilha. A análise de verdade começa quando a gente olha para além do que parece óbvio. E é aqui que os dados começam a contar outra história. As últimas vitórias do Real foram super apertadas. A última vez que o time foi jogar na casa do Raio, empate de 3-3. E mais, o Raio não só se defende bem, como tem essa fama de complicar a vida dos times grandes. Esses são os sinais de alerta que a gente tem que procurar. Então, a gente define o que é um favorito arriscado. Não quer dizer que o favorito vá perder, mas que o jogo tem tudo para ser bem mais duro do que as odds estão mostrando. Um outro exemplo rápido. A Roma, que tem um histórico ótimo contra a Udinese, mas vai pegar o time no momento de forma excelente. Perigoso. Beleza, agora vamos para outro tipo de desafio. Como é que a gente analisa aqueles jogaços, sabe, onde não tem um favorito claro? O nosso caso de estudo vai ser Manchester City contra Liverpool. Olha só que padrão interessante aqui. Mesmo que o Liverpool geralmente perca lá na casa do City, a coluna de gols mostra uma coisa muito importante. Tirando uma única vez, eles sempre marcaram. O histórico está gritando pra gente que existe uma tendência forte de ambas as equipes fazerem gol. Tá, mas por que isso acontece? A resposta está na tática. O jeito agressivo do Liverpool jogar com a defesa lá na frente cria exatamente o espaço que o ataque do City, com um cara como o Haaland, foi feito para explorar. É um duelo de estilos que se repete sempre. E essa previsão aqui conecta tudo. A estatística e a análise tática se juntam e a gente consegue quase visualizar a cena. O Haaland disparando, sozinho, na cara do gol. A análise sai do abstrato e vira uma imagem clara do que pode acontecer no jogo. Agora vamos para o nosso terceiro pilar de análise. E olha, às vezes o fator mais decisivo não está nos números, mas sim na pressão e na motivação de cada time. Essa tabela é um retrato perfeito do que é uma reta final de Brasileirão. Cada time está jogando por uma coisa completamente diferente. O Flamengo está na briga pelo título, o Criciúma quer subir, o Santos está lutando para não cair e o Atlético Goianiense, bom, o Atlético está só cumprindo tabela. Essas motivações mudam tudo. Vamos focar nesse jogo do Criciúma. Eles vão pegar um time que, na teoria, já está de férias. A vantagem de motivação parece gigantesca. O Criciúma precisa ganhar de qualquer jeito. Isso deveria ser decisivo, certo? Nem sempre. Essa pressão, essa obrigação de ganhar, pode virar nervosismo, ansiedade, e aí vem os erros. Enquanto isso, o time que não tem nada a perder joga leve, solto. Isso pode ser muito perigoso para quem está sentindo o peso da responsabilidade. O lado psicológico é fundamental. Certo. Chegamos na reta final. Agora a gente vai juntar tudo isso que a gente viu. A ideia é criar um guia prático, um passo a passo para ajudar em qualquer análise. Então, o plano é o seguinte. Primeiro, desconfie do óbvio. Lembra do Real Madrid? Segundo, entenda a história tática do jogo, como a gente viu em City e Liverpool. Terceiro, analise o contexto, a motivação de cada um, como no Brasileirão. E por último, pense nos cenários. E se o time da casa fizer um gol primeiro, o que muda? E se o jogo estiver empatado a 70 minutos? É pensar como um estrategista. E com esse kit de ferramentas em mãos, a pergunta que fica é essa: qual jogo vai ser visto com outros olhos a partir de agora? A ideia é deixar de ser um espectador passivo para se tornar um analista mais ativo. Muda completamente a forma como a gente assiste futebol. O desafio agora é colocar esse novo olhar em prática.